Filme Cia, a sua loja de acessórios automotivos em Campos dos Goitacazes, especializada em insulfilme automotivos e residencial. Trabalhamos com toda a linha de insulfilme, som, alarmes, conserto e reparos de vidros elétricos, travas elétricas e muito mais. Com mais de 20 anos no mercado, a Filme Cia é a loja mais completa da região, porque só quem tem o porte de ser distribuidor pode proporcionar o preço e a qualidade que a Filme Cia oferece. Sendo assim, a Filme Cia oferece mão de obra especializada com profissionais experientes e condições especiais para um atendimento premium. Proteja-se dos raios solares e olhares indiscretos com o melhor insulfilme. Invista na segurança da sua família com os melhores alarmes e travas elétricas. Filme Cia fica na Avenida José Alves de Azevedo 413, Beira Valão, no contorno do McDonald's, no centro da cidade. WhatsApp 22 999 86 72 82. Olá pessoal, a Dígitos Curso em parceria com mais de 40 farmácias disponibilizando 200 vagas de estágios para o curso de atendente de farmácia, sendo 100 vagas para nossos alunos e outras 100 vagas para novos alunos. Os estágios poderão ser feitos no Centro de Campos, Farol, São Francisco, Bom Jesus de Itabapoama, São João da Barra, Gruçaí, São Fidélis, Cardoso Moreira, Itaucara, entre outras cidades. Além disso, pessoal, estamos disponibilizando uma bolsa de 20% para novos alunos. Aproveite essa oportunidade e venha ser um profissional de sucesso aqui na Dígitos Cursos. Quarta Total, a sua melhor programação das noites de quarta-feira. No comando de Anderson Moraes. Entrevistas, notícias, informação, entretenimento, utilidade pública e muito mais. Quarta Total. Quarta Total. Olá, família campista, aqui é Anderson Moraes. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Quarta Total, sempre no oferecimento dos nossos apoiadores culturais. Filme Cia, sua loja de som e acessórios automotivos. Insufilme é com a Filme Cia, são mais de 23 anos no ramo. E esse mês de setembro está com promoção especial nas películas Super Premium Nano Carbono e Poliéster. Dígitos, Centro de Formação Profissional, qualifique-se, entre no mercado de trabalho com o pé direito e invista em você. A Dígitos, com a parceria da faculdade EAD FECAF, está com promoção. Gente, olha só, eu estou ao lado de um historiador aqui, o cara que já se formou, o cara que sabe reconhecer a importância do estudo. A mensalidade está com menos de R$100. Menos de R$100 você está pagando a sua faculdade. Então realize o seu sonho de se formar numa universidade. Procure lá o meu amigo Juarez, na Dígitos, que fica na Beira Valão, ao lado do Hospital Plantadores de Cana. O telefone para você é o 999 18 0408. E se usar aí a nossa senha de falar que ouviu aqui no programa Quarta Total, ainda tem mais desconto. Juarez, vamos voltar a fazer aqueles sorteios de curso aqui, para a gente poder investir na mão de obra do pessoal da nossa cidade. Hoje, eu estou aqui com o meu amigo na minha direita, Papauá. Cumprimento o pessoal de casa aí, Papauá. Beleza, boa noite. E então, galera, tô aqui hoje, consegui receber esse convite aí, depois de eu ter mandado mais 50 mensagens pro Anderson, ele resolveu me convidar. Brincadeiras à parte, mas estou grato por estar aqui hoje e trocar essa ideia também com o Matheus aí. E na minha direita, dois, que aqui não tem esquerda, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo historiador Matheus Alvarenga. Matheus, seja muito bem-vindo, meu amigo. O cara já chegou reclamando, que ele está acostumado a vir em programa de rico. Já perguntou, cadê o salgadinho? Eu falei, meu amigo, aqui é água, né? Tem copo hoje, você tá no lucro. Matheus, cumprimento o pessoal de casa aí, meu irmão. Então, eu agradeço primeiramente, boa noite, agradeço o convite do Anderson, do Papauá também, que hoje está compondo a mesa com a gente. Historiador formado ainda não, em processo, tá lá, carregando, tá quase, entendeu? Mas, como pesquisador da parte do Brasil Império, eu fui gentilmente convidado para falar também sobre essas questões envolvendo a história do Brasil e espero contribuir hoje com esse assunto aqui também na mesa. Então é um historiador do lado de dois contadores de história, né? Mais ou menos isso. Vamos lá, Matheus. Estamos aí na véspera do feriado do 7 de setembro. Vou pedir a você que está em casa, por favor, compartilhe, né?
Isso aqui não é Casa Bahia, mas é dedicação total a vocês. Deixei de viajar para vir fazer o programa para vocês hoje. Eu ia para Goitacazes. Então, por favor, compartilhem. Pra quem mora em São Paulo é longe. Depende do... Compartilha aí, galera. Dá essa moral. Nós vamos falar muito hoje aí sobre o que a gente pode esperar desse 7 de setembro. Mas vamos voltar um pouco na história. Eu quero que você comece falando fundamentalmente aí curiosidades que não são passadas pra gente em sala de aula sobre a independência do Brasil. Bom, o 7 de setembro, a independência do Brasil, ela veio a acontecer de acordo com uma série de eventos que foram ocorrendo após a chegada da família real portuguesa em 1808. Nós já tivemos, por exemplo, muita gente fala sobre a Inconfidência Mineira, Tiradentes, algumas revoltas que ocorreram no Nordeste, de índole republicana, mas o que não é passado, pelo menos assim eu não vejo muita gente falar sobre, é sobre a questão da questão regional estar sendo envolvida e não nacional. Por exemplo, Tiradentes com aquele levante e seus colegas, eles estavam querendo emancipar Minas. Então não havia naquele momento um senso de nacionalidade, um senso de pertencimento nacional ao ponto de, não, vamos fazer uma república brasileira. Não, era uma coisa isolada, era uma separação naquele momento. Uma coisa interessante também de se observar é que o Brasil, no século, ao longo do seu descobrimento, passado o tempo, até antes da independência, não era uma unidade. Por exemplo, os governantes, os governadores da Bahia não tinham muito a ver com o governante do Rio. Haviam diferenças. O problema da Bahia é problema da Bahia, problema do Rio é problema do Rio. Negócio meu, negócio seu. Então esse senso de unidade, de pertencimento, de pátria, é uma obra, é uma construção que foi feita ao longo do tempo. Esses episódios, por exemplo, envolvendo a independência do Brasil e até mesmo com os esforços de Dom Pedro II, no meados do século XIX, de se criar uma identidade nacional. Hoje nós temos um pouco disso ainda, né? Vamos dar interagida aí, ó. Kali Moraes chegou aí, minha tia, que está assistindo a gente. Boa noite. Compartilha aí. Qual foi a pergunta que ela fez ali? Você consegue ler, Papauá? Por que não falou comigo? Falei agora, perdão. E, gente, compartilha. Inclusive, ela me mandou mensagem mandando te mandar um beijo. Aí, tá não vendo aí, beijo, ó? Não, só mandei. Aí, ó. Só faço uma entrega. Falou que conhece sua mãe. É isso. Então, minha esposa também lá. Também. Compartilha aí, gente. E pode mandar sua pergunta aí pro nosso convidado. Papauá. Fique à vontade. Então, uma coisa, Matheus, que eu sempre... Posso fazer justiça aqui? Mandar um alô para um amigo também? Dr. Carlos Magno, veterinário, excelente veterinário. Fazer aquele jabazão aí da clínica Animal Vet ali na Felipe Web. Fez a cirurgia na minha cachorra Nina hoje. Como já era de se esperar, deu tudo certo. Doutor, muito obrigado aí. Deus abençoe seu trabalho. E mexeu com os nossos bichinhos de estimação. Fala sério, eu saí de lá quase chorando no consultório dele hoje, ele quis me sacanear. Amigo, eu sou valente pra um monte de coisa, mas pra isso eu sou mó frouxo. Mexeu com os bichinhos, a gente fica diferente. Um abraço aí, doutor Carlos Magno. Que microfonia é essa aí, operador? Um abraço então, doutor Carlos Magno. Muito obrigado aí, mais uma vez. Tem uma coisa que eu ia entrar, vamos supor, a gente fala... Na escola, por exemplo, na minha, a gente pegava 21 de abril, Tiradentes, a Independência, dia 7 de setembro, Proclamação da República, 15 de novembro. Só que em nenhum momento os professores, menos os meus, não firmaram com relação ao ano. Eu acho que é uma cronologia que vai fazer bastante diferença. Que às vezes tem gente que acha que Tiradentes foi da mesma época de Dom Pedro I, por exemplo, ou Dom João. E aí as pessoas ficam... A gente não tem noção do espaço histórico. Aconteceu tudo de uma vez só? Em qual ano, foi qual nesse século? Calendário, foi em abril aconteceu uma coisa, no mesmo ano, em setembro. Eu acho que é uma coisa bacana a gente também estar destacando hoje, aproveitando, né, esse gancho. Bom, a questão do Tiradentes, por exemplo, como a gente já começou o programa falando um pouco sobre esse evento histórico no Brasil, isso aconteceu numa era em que os historiadores chamam de Brasil colonial. Ainda foi antes da chegada da família real portuguesa. A questão do Tiradentes, ela passa por esse período colonial e ela passa pelo período imperial sem muitos alardes, e não era uma data muito lembrada. Justamente porque eu falei que pode ser que para Minas Gerais, no local onde ocorreram esses eventos, tenha-se ali alguma memória sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por ser uma coisa regional. Então, nacional, isso foi uma invenção da República.
Por que a República colocou Tiradentes como um dos heróis, né? A República, quando começa, em 15 de novembro, ela começa de maneira errada. Sem porque saber ela o que era. A República não foi uma construção idealizada pelo povo. Quem construiu a República que hoje está aí foram uma parte de uma elite oligárquica, desapontada com o fim da escravidão, alguns militares rebelados, desagradados pelo primeiro-ministro à época, que era o Visconde de Ouro Preto, que fizeram um levante de última hora para dar fim à monarquia. É até uma frase também que virou tema de um livro do José Murilo de Carvalho, que é Os Bestializados. Um próprio jornalista à época, que era republicano, ele disse o seguinte: ele falou que o povo assistiu o Bestializado, aquele 15 de novembro. Então, com essa informação desse próprio, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas com essa informação desse próprio jornalista, que era republicano inclusive, não sei se era o Trovão Lopes que escreveu isso, dá para se ter noção que nem os republicanos entenderam como que aquilo aconteceu, e não foi uma participação com a população ainda era monarquista, né? Portanto, a Primeira República, ela nasce sem identidade. É um filho que nasce sem identidade, você precisa dar identidade. Portanto, no dia 16, 17 de novembro, nas datas que passaram em seguida ao golpe da República, eles tiveram que fazer coisas urgentes. Primeiro, expulsar a família imperial. Rápido. Sumir dali, tirar logo. Porque a monarquia é o símbolo. O imperador estava ali, muito velhinho naquele momento, mas é um símbolo. E todos esses eventos aconteceram na madrugada. A maior parte deles, sem o povo tomar ciência. Porque se o povo tomar ciência... Poderia, então, nesse momento, simpatizantes da monarquia dificultar o processo de transição, Sim. né? Como até hoje nós temos aqui em Campos pessoas do ciclo monárquico de Campos. É um trava-língua, né? Do ciclo monárquico. Círculo, isso. Círculo monárquico de Campos. Não existe só em Campos, existe em vários locais no Brasil, que são pessoas extremamente sem fé na República. Acham que a República realmente já deu no que deu, por, enfim, diversas coisas, né? A República, como estou explicando inicialmente, ela começa ditatorial. Tiveram que expulsar o imperador, tiveram que exilar a família imperial. Inclusive o avô do Fernando Henrique Cardoso, que já foi presidente da República, ele sugeriu assassinar a família imperial toda, né, para não ter chance de voltar. Gente boa esse pessoal da Gente esquerda. boa. A esquerda é o pessoal do amor venceu. Aí o que acontece também, O cancelamento lá era diferente naquela a época. questão da identidade. Bom, o cancelamento era diferente, né? A questão da identidade. O José Mas ainda né? Você viu a forma que cancelaram o Celso Daniel? Uma coisa interessante, a questão da identidade. Vou pedir pro José uma coisa rápida. Primeira bandeira do Brasil República. Para vocês verem como que a República, se conseguir dar um Google, como que a República nasceu com a identidade. Vocês vão ver a primeira República do Brasil, a primeira bandeira da República. E vocês vão ter noção por que Tiradentes, por que esses heróis do passado, da monarquia, acabaram ganhando. Olha lá. Eu só vou Estados pedir para que a gente possa passar mais rápido pela velha República, para que a gente possa chegar no assunto político, porque aqui é só uma hora de programa, senão eu preciso até trazer você mais vezes pra gente poder... Tudo bem. Só mostrar essa bandeira que vocês vão ter noção do que eu quero dizer. Joga aí, ô Josiel, pode jogar a tela cheia. Já tá quase no ponto aí. Isso. Vamos lá, você acha, meu amigo, que se Dom Pedro pudesse imaginar que nos tempos atuais o Brasil conseguiria ser mais roubado do que era em Portugal, ele teria se esforçado tanto pela independência do país? É uma pergunta difícil, porque essa é uma pergunta muito borboleta. difícil, porque na época o Brasil tinha um inimigo formalizado que era Portugal. E hoje ainda temos. Hoje temos, mas são vários inimigos internos. O inimigo está em casa. Isso. Hoje Portugal, na verdade, é o que está recebendo bem os nossos brasileiros que querem uma nova oportunidade, né? Sim. Principalmente nos últimos 8 anos, eu acho, salvo melhor juízo. Até o Evandro comentou ali, deu uma obra do José Murilo de Carvalho, Formação das Almas, que é um livro para quem quiser ver depois com calma, a gente não vai ficar aprofundando nisso, que é sobre a formação da República e a sua falta de identidade. Não sei nem se apareceu a bandeira, mas a República, por exemplo, no dia que foi proclamada, tocaram o hino da França, porque não tinham nada. E a própria... É uma curiosidade que eu nunca ouvi falar. Você fala alguma coisa que a escola não ensina, eu tô passando aqui agora. A configuração, né, quando a gente tava falando da bandeira, usaram todos os moldes com referências aos Estados Unidos, porque estava se criando uma república da época. O Brasil passou a se vira-lata dos Estados Unidos. Desde lá. Os enlatados já vieram já no... E cá pra nós, 89, se é pra seguir algum exemplo, se temos que seguir algum exemplo de nação, que seja dos Estados Unidos, né?
Não de Cuba e Venezuela, por favor. Sim, mas não necessariamente Os tem uma programação. Estados Unidos também tem lá os seus problemas, né? Se eu não seguiria o exemplo, por exemplo, Mas eu dos prefiro o Estados... problema deles que o dos outros. Cada país ele é formado com uma forma de governo, com um sistema de governo também. Eu acho que se o Brasil tivesse que seguir por um caminho mais inteligente, seria, pelo menos a início, não fazer de monarquia, mas pelo menos trocar o sistema de governo. Que o presidencialismo ele traz muitos problemas, inclusive vocês vão falar aqui sobre o judiciário. O judiciário, essa construção do judiciário de hoje é porque o presidente da República ele indica o membro da STF. Se eu for presidente, eu não vou indicar meu inimigo para a Suprema Corte, né? Exatamente. Como foi o Lula fazendo aí com o Zanin. Parece que o Zanin agora, o pessoal tá meio... não tá aceitando muito bem o Zanin, né? Eu acho que é melhor evitar avião, né? Lembra? Tem uma teoria teoria Zavascki, teoria da conspiração, aliás. É isso aí. O teórico, eu tava querendo lembrar o nome dele, o Vasquez, né? Quando a gente começa a falar que ainda tem muita gente, né, em todo o Brasil que apoia o círculo monárquico. O círculo monárquico, perdão. Baseado em que essa ideia? Eu me vejo, não sei se você é simpatizante ou não, e que você explicasse. Eu, por exemplo, não me vejo simpatizante dessa ideia sem eu saber os fundamentos dela. Mas quando eu vejo aqui, por exemplo, Campos, que tem essa oligarquia aí da família Garotinho, aonde parece que o bastão passa de marido para mulher, de mãe para filho, né? Hereditário. Em breve eles querem lançar até a filha de Vladimir assim, porque eles acham que são os donos da cidade. Sim. E que eles são ungidos, são ouros vivos na terra que nasceram para governar sobre os demais. E a alternância de poder ela é fundamental para balizar a nossa democracia, ainda que frágil. Sim. Né? Ainda que com toda a fragilidade. Aí fala comigo, baseado em que as pessoas acham que seria mais viável ter uma única família que iria se perpetuar no governo? Sim, por exemplo. Eu digo isso porque você pode falar assim, não, mas a monarquia ela tem valores que não vai aceitar a esquerda. A monarquia ela tem valores balizada em certos princípios. Mas como toda família tem lá seus descendentes, na minha família tem gente que desvirtuou. É de esquerda, vou fazer o quê? Mas na monarquia também pode ter pessoas que irão assumir o poder, que irão destoar daqueles valores e preceitos que deveriam seguir o regimento monárquico, né? Sempre tem um Dom Miguel no estado. Duas questões iniciais, né? Quem combate a oligarquia é a monarquia. O inimigo da oligarquia é a monarquia. São dois cachorros grandes que podem brigar. Por exemplo, a monarquia brasileira ela caiu porque ela bateu de frente com a oligarquia. Quem sustentava o império eram os grandes cafeicultores. Eu dou um exemplo da época, não posso falar hoje, não tem mais, né? No Brasil. Então, quando a futura imperatriz do Brasil, a dona Isabel, bateu de frente com os cafeicultores, libertou os escravos e não deu indenização, aquilo foi uma pancada direta na lata dos oligarcas, ao ponto que eles viram a república não como isso, eu acho a república melhor, não, era uma alternativa para tirar aquela família do poder. Então oligarquia e monarquia, elas se batem, elas podem se bater. A questão, por exemplo, disputa pelo poder, né? Então mais ou menos, a monarquia está acima de direita e esquerda. Posso dar um exemplo para vocês? A monarquia ela não representa partido político nenhum. Ela não depende de partido político nenhum para estar lá. Não tem um contra. Ela só assume a chefia de Estado, que consiste basicamente na diplomacia do país, nas forças armadas, né? Em outros papéis ali diplomáticos, assim, quer dizer, papéis figurativos, né? De inaugurar algumas coisas, né? Tem mais atribuições, mas é justamente para dividir o poder. Quem manda de fato numa monarquia constitucional é o primeiro-ministro. Por exemplo, no Brasil Império, não quer dizer que o Brasil, que era em monarquia, ficou na mão de uma família o tempo todo. Na verdade, o Brasil teve muita rotatividade de poder, até mais que a República. Como eu disse, o chefe de Estado era o monarca, ele não se metia com essas questões politiqueiras, e quem mandava era o primeiro-ministro, que era eleito pelo parlamento. Então as monarquias hoje como funciona? Tem o chefe de Estado, ele está lá cuidando das Forças Armadas, ele está cuidando da diplomacia, né, de coisas perenes ao Estado. Estado e governo não são a mesma coisa, né? O governo é como se fosse uma terceirizada. Você tem um condomínio. As pessoas têm essa dificuldade de compreender isso. Eu sou funcionário do governo. Não, você é funcionário do Estado, você é concursado. Então você pertence ao Estado, você é um funcionário do Estado. O governo está passando de mão em mão.
E na monarquia atualmente, constitucional parlamentarista, quem manda é o primeiro-ministro. O chefe de Estado só está lá. Vou dar um exemplo rapidamente. Na Espanha. A Espanha é a monarquia que foi restaurada na década de 70. A Espanha era ela republicana. Ela passou pela mão de um ditador e esse ditador entregou o poder para os Bourbons. E se formou uma monarquia constitucional. Ela fez toda a transição democrática, né? Devolveu o poder para a mão do povo. E a partir dali o sistema era o seguinte: o pessoal vota, o povo vota nos seus parlamentares, os parlamentares votam no seu primeiro-ministro. Uma vez aconteceu na década de 80, de um grupo de militares lá se ficarem revoltados porque um político foi eleito, eles não queriam que aquele político fosse eleito. Isso tem até na internet. Eles entraram dentro do parlamento espanhol, armados, e deram um tiro pro alto dentro do parlamento. Qual foi a função do monarca? Ele acionou as forças armadas e pediram para que a ordem constitucional fosse mantida e que aquele ministro que foi eleito naquele momento pelo parlamento pudesse tomar posse. Podia ser de direita, podia ser de esquerda, o que vai mandar a democracia. Mas não é o imperador, não é o monarca que faz a política. Ele é o protetor constitucional. Ele é o guardião constitucional político. Ele faz a defesa do sistema, para que esse sistema não brigue. Por exemplo, o STF briga com... Vamos botar, o STF brigou muito tempo com o Executivo. Quem que fez essa intermediação? Quem que é neutro? O monarca, ele é neutro. Precisa de um árbitro do sistema. Então os dois sistemas, eles ficam o parlamento pode brigar com o STF pode brigar com o Executivo. Um dos poderes podem sair das suas atribuições. No Brasil, esse árbitro deveria ser as Forças Armadas, né? Que se acovardou no momento em que todo o povo brasileiro clamou para que eles tivessem um mínimo de compaixão com o povo brasileiro, de buscar realmente esclarecer os fatos do que estava acontecendo naquele momento no país. E eu não estou dizendo que as Forças Armadas deveriam ir ali e empossar algum presidente, mas que deveria buscar esclarecimento dos fatos diante de toda a sujeira que estava acontecendo, porque tínhamos ali ministro do STF, como foi o Barroso, dizendo assim: eleição não se ganha, eleição se toma. Claros indícios do que estava acontecendo e do que estaria por vir. O Supremo Tribunal Eleitoral proibiu as emissoras de TV de falar que Lula era amigo do Maduro. Aí na posse do Lula, o Maduro tá aqui com a caneca na mão pedindo dinheiro pro Brasil de novo. Então tudo isso aí realmente mudou o resultado do pleito. E as Forças Armadas, que deveria ser esse juiz aqui no Brasil, já que não temos a monarquia, cruzou o braço e vendou os olhos. É por isso que o apelo que a população está fazendo para amanhã é de ficar em casa. É por isso que a gente, né, patriotas que somos, não estamos aqui de verde e amarelo, estamos de preto. Não é coincidência. A gente combinou isso, porque o sentimento é de luto. Papauá? Então, na verdade é bem nessa condução. A gente dizer que se acovardou ou não, tipo assim... Não, eu sou responsável pelo que eu faço. Não, tô querendo a fazer gente tá todo mundo aqui com tanto medo de ser preso, né? Porque a gente vai ficar preocupado. Será que o Brasil pode falar? Mas não pode. Mas foi eu que falei. Exemplo dos meus amigos de bancada. Eles estão de bucha aqui, pronto. Foi eu que falei, eu assumo. Eu digo com relação ao que esperar, né, de um exército que tira a monarquia funcionando bem. É o mesmo exército, querendo ou não. Que eu ia falar. Não são as mesmas pessoas. Mas no momento que estava funcionando o Brasil, em 15 de novembro de 1889, um ano depois de ter acabado com a escravidão, quer dizer, a gente estava vivendo um novo país, independente, era a Imperatriz... Seria a Imperatriz Isabel, Dona Isabel I. Seria. Mas já tinha essa abertura, estava começando, inclusive com uma mulher no comando. Olha, o sonho de paradigma da esquerda seria o quê? Uma mulher libertando os escravos
e sendo a nossa principal referência no país. E o A exército Princesa Isabel, ela não serve a narrativa de esquerda, né? Porque ela não é, existe, porque ela não é branca, porque ela é branca. Questão de classe marxista, né? Exato. A O grande briga de amigo classes, dela ela, é campista, né? por mais Salve boa Deus. que ela fosse, tem uma questão de classe. Né? Se a gente for pensar pelo pensamento marxista, pode ser a melhor imperatriz do mundo, mas ela não pode ser porque ela é da classe superior e que quer obrigar os outros, quer oprimir os demais de baixo, né? Exatamente, é a filosofia marxista, né? Só existe dois oprimidos e opressores. Então, ela pertencente à família real. O próprio movimento negro fazia defesa dela, tá? É isso que eu ia falar, o amigo dela, um grande parceiro, foi o campista José do Patrocínio. Que inclusive a gente chamava antigamente Praça do Canhão, hoje tem ali uma referência a um campista fazendo parte da história junto com uma mulher que governava nos moldes que nós tínhamos. E quer dizer, e isso tudo se acabou em questão de uma madrugada. Evaporou rapidinho. Quer dizer, e quem foi tentar, e acredito que as próprias pessoas que foram libertas naquele período foram tentar se movimentar em favor, como ia à frente dos exércitos hoje, eles foram dizimados naquela Sim. época. Podemos falar sobre o dia 17 de novembro, né? No Maranhão, os negros foram mortos. Os negros que se revoltaram. Quando chegou a notícia da República, eles ficaram com medo, achando que ia ser escravizado de novo. Eles foram pra rua e o exército massacrou Era uma eles. grande possibilidade. A exemplo do que o exército fez também com manifestantes aqui. Sim, entre no dia ônibus 8 que de nós outubro. vamos te levar para algum Pra lugar. casa, nós vamos levar né? pra casa. E quer dizer, E tem pessoas presas até hoje. até hoje. E quando sai com tornozeleira, que pra mim não é liberdade. Não, e olha só, eu tive o prazer de conhecer e conversar com a primeira pessoa a sofrer realmente, né, com essa perseguição, que foi o Oswaldo Eustáquio. Gravou um vídeo pra mim. O Oswaldo Eustáquio entrou andando com saúde numa prisão por cometer o crime de fazer jornalismo sério e saiu de lá numa cadeira de rodas. Aí você vê o Alan dos Santos, um exilado, o cara tem que estar nos Estados Unidos. Agora os filhos foram, né, pra lá. Tava Agora. sem ver a família por anos e anos e anos. E essa perseguição que a gente está vendo aí, na caneta, eles afastaram o governador do Distrito Federal, amigo. O governador eleito, com ampla maioria dos votos, na caneta os caras foram lá, não, houve uma invasão. E aí eu te falo tudo isso por quê? Porque houve uma invasão no Palácio do Planalto. Gente, você quer saber quem se beneficia de um determinado ato assim? Quem comandou um determinado ato? É só você saber quem está tirando proveito dele. E quem estava tirando proveito desse ato naquele momento? Era o próprio governo do PT. E acusaram o Bolsonaro de estar tentando dar um golpe. E hoje, aqueles que acusam o Bolsonaro somem com as filmagens. Como Cadê? tem até uma charge do Flávio Dino aí, coloca aí o operador. Inclusive hoje acho Tela que cheia, tá que o pessoal em nesse casa caso, pode né? ler. A filha do Oswaldo Eustáquio não pode receber Pix pra poder alimentar a própria mãe e o irmão menor. Aí, ó, se o golpe era do Bolsonaro, porque o Dino apagou as imagens? Boa semana pra todos. Os créditos da charge é de quem aí? Tá escrito aí? Você Sociedade Ilustrada. consegue? Não conheço. Vou até passar a seguir, que eu gostei. Volta pra mim. Né? E na charge ele comendo as fitas da filmagem do dia da invasão. Se fosse ao contrário, teria. Se fosse realmente, se fosse do Bolsonaro, estaria a imagem rolando vazada. Ali foi uma coisa muito óbvia, Aleatório. gente. Porque o diretor lá do GSI lá servindo água e cafezinho pros caras. Então, o pouco que eles deixaram vazar de imagem já comprometeu eles demais. E aí eles analisando o resto das imagens, aonde dizem até que o próprio Flávio Dino estava lá dentro, eles tiveram que dar um jeito de consumir com essas imagens. Mas cadê o careca agora? Pra falar assim, eu dou 24 horas pra essas imagens aparecer. Porque tudo dele é com 24 horas, né? Eu dou 24 horas pra essas imagens aparecer. Cadê Alexandre de Moraes? Cadê meu parente? Cadê? Nessa hora, não. Deve estar com dor de barriga. Faz parte das coisas que ele vai julgar. A valentia acaba, porque ele sempre deu prazo. Eu quero 24 horas para poder Bolsonaro explicar o que ele comeu no almoço. Eu quero 24 horas para ele. Agora, o cara fala que as imagens de um dia que
prendeu centenas de brasileiros, eu nunca vi punição coletiva. E que, em verdade, se colocar na ponta do lápis, o Brasil parou, literalmente, a partir do dia 8 de janeiro. E eu acho que muita coisa não andou, muitas pessoas não investiram, a gente tem mais de 400 empresas fechadas. Não existe punição coletiva. Se tem um ônibus todo, se tem um ônibus ali com 50 pessoas e tem um assassinato dentro desse ônibus e ninguém descobriu quem foi, você não pode prender o ônibus todo, porque ali tem um assassino, né, até que se prova o contrário, e tem 48 inocentes. Mas não, eles usaram a punição coletiva naquele dia, aonde eles não tipificaram qual foi o crime de cada um. Ó, você tá preso porque você invadiu, então sua pena é uma. Você tá preso porque você invadiu e ainda quebrou o relógio. Você tá preso porque você invadiu, quebrou o relógio e cagou na mesa do não sei quem. Uma senhorinha de 90 anos por ter rezado, né? Por ter, um por ter rezado, outro por ter segurado uma bandeira, outro por segurar um cartaz. Ou algodão doce, que é um clássico. Alguém por estar vendendo, ganhando, né, o seu pão de cada dia. Não pode trabalhar não, tem que dar. Cadê? Como faz alimentar o sindicato? Não tem o sindicato do vendedor de algodão doce. Fala nisso agora, né? O Brasil volta a ser obrigado a sustentar os parasitas dos sindicatos, né? Ou seja, 3 dias do seu trabalho é para sustentar parasitas de sindicato. Uma vez eu tava com um sujeito aqui do Sindipetro, não vou citar o nome dele não, mas posso citar o sindicato ao qual ele pertence, num bar, eu tomando uma cerveja. Você que já trago pra cá, né? Não. Eu tomando uma cerveja no bar e vendo ele fazer um discurso empolgante para as pessoas que estavam lá. Eu consigo parar um sistema de produção. Eu consigo fazer todo mundo cruzar o braço. Aumentar a produção não consegue, não. Eu falei com ele assim, eu lembrei daquele bicho que tem um meme do Bambam. Você é foda, hein? Eu falei assim, bichão mesmo. Eu falei assim, você é contraproducente e se orgulha disso, você acha que isso é bacana. Eu te acharia um cara extraordinário se você falasse assim, eu consigo melhorar um sistema de produção. Reduzir a questão de acidente no trabalho, né? Mas não, eles são contraproducentes e são contraproducentes com o seu dinheiro, que produz. E Matheus, no caso, a gente pode entender então como uma apropriação cultural o uso do 7 de setembro pela República, uma vez que não é um feriado da República, né? 1822 aconteceu bem antes de 1889. É uma boa pergunta, pode dividir opiniões, mas de qualquer forma o Brasil foi independente. Sim. Na data da monarquia. Eu acho que a monarquia, o Dom Pedro, no caso, primeiro. Isso. Olha, você quer ver uma coisa? Tem 2 datas emblemáticas no nosso calendário nacional, o 7 de setembro e o 15 de novembro. O 7 de setembro não só começa o processo mesmo militar, institucional da independência do Brasil, né, mas também a implantação da monarquia, né? A monarquia criou naquela época, o monarca, o Dom Pedro I, ele criou o Senado, ele criou a Câmara de Deputados, ele criou algumas outras instituições militares. A Marinha do Brasil foi criada naquele momento para poder fazer a defesa do mar, inclusive de forma emergencial. Então a monarquia e depois os políticos que ajudaram a compor a Constituição Imperial fizeram todo um Estado a partir daquele momento, um Estado monárquico. A República, no 15 de novembro, desfez aquilo. Desfez tudo que estava ali, fez uma nova forma de governo, um novo sistema de governo que vem dando problema até hoje. Né? Por exemplo, não faz sentido, por exemplo, um príncipe imperial desfilar de carro aberto no 15 de novembro, no desfile. Como também não faz sentido um presidente da República desfilar de carro aberto no 7 de setembro, porque não é uma data que pertence à República. Mas nós ela tem celebrado. Cara, vamos celebrar isso. Isso, porque foi ali que celebra a união, o nascimento do Brasil independente. Né? Hoje em dia quem faz isso é o presidente da República. Ele vai lá, o soldado vai, posso começar o desfile? O presidente vai lá, bate continência, ou fala alguma coisa e começa. Né? Mas não é uma data republicana. Né? Inclusive, por exemplo, vocês nunca se perguntaram por que o Dia da Consciência Negra não é comemorado no 13 de maio? Se o 13 de maio foi o dia da libertação dos escravos, não seria talvez um dia melhor para você refletir sobre a questão do racismo e essas coisas? Por que eles não botam 13 de maio? Data monárquica. Não pode fazer isso. Né? E também para não dar os créditos à Princesa Isabel. Exatamente, por isso que colocaram no dia do nascimento do Zumbi do Palmares. Eles colocam o Zumbi, que era um negro que tinha escravos. Tem que pertencer, né, a essa ideologia. Era um negro que tinha escravos como sendo o maior herói.
Aí tem aquele Tinha outro. um assentamento ali, né? A história dele é pouco documentada e bastante confusa, né? Nenhum historiador chega ao consenso de que realmente quem foi o zumbi. Existem informações soltas, é uma confusão histórica imensa sobre o zumbi. Mas da Princesa Isabel você não tem confusão histórica nenhuma, né? É uma pessoa muito conhecida, chefe de estado do país, por um momento. Então ele decide muito por causa desse negócio, é a questão da cor, é a questão que ele era marginalizado pela sociedade. Então isso faz mais sentido do que colocar a Princesa Isabel. Só a narrativa, é só uma uma questão de narrativa. Responde a pergunta do nosso convidado aí. Os monarquistas não concordam com a república, mas devem se abster de tudo e viver no ostracismo ou devem partir para a política? Gostaria de saber a opinião das 3 pessoas envolvidas aqui. Começa contigo. Eu acho que o monarquista, antes de ser monarquista, ele é um cidadão. Ele tem os seus direitos, ele pode participar da política, ele pode tentar melhorar o sistema, que é ruim. Não, o sistema político é horrível. Por exemplo, mais da metade do Congresso Nacional são de deputados que não foram eleitos pelo voto direto, mas sim pelo coeficiente eleitoral. São os partidos que colocaram aqueles caras, eles não estão representando o povo. Os presidentes da República, por exemplo, eu escolho o presidente da República. Mentira, quem escolhe o presidente da República também são os partidos. Eles vão lá e escolhem um cara que tem mais chance lá e você tem poucas opções. No final das contas, você vê se só tem 2 para decidir. Né? Eu sou favorável, inclusive, a uma coisa chamada candidatura independente. Isso, porque você não pode, você é refém do cacique, que é o chefe do partido. Isso. Que o partido é uma estrutura montada para eleger quem eles querem. Até mesmo o fundo partidário, que em tese foi criado para dar a todos a chance de concorrer em pé de igualdade, não funciona assim. No fundo partidário tem candidato que pega 300 mil de fundo partidário e tem candidato que não pega nada. Eu sei disso porque fui candidato. Só mandar um abraço aqui pro meu eterno patrão, Everaldo Júnior. Chega aí, meu filho. Vem cá, entra aí. O programa não é meu não, mas eu faço as honras. A exemplo, Matheus. Nosso notícia urbana aí, ó. Beleza? O programa todos aí. Deixa o pessoal te ver aqui. Tá acabando já no programa? Quase. Não, chega. Deixa só o pessoal te ver aí, ó. A gente abrilhantar aí com o nosso... Prazer, meu Ele é o dono do programa, tá? Eu sou o visita. Acompanha, rapaz. Hoje ele tá com o GoitaCast, tá com Beleza? o Ricardo. Daqui a pouquinho. Você é o entrevistado do Ricardo. Aí. Faz parte aí com a gente qualquer hora dessa. Rapaz, vai ser um prazer pra mim. Falando de Eu levei 8 anos pra Paula na Rede pra ter uma entrevista com ele. Amigo fatiado. É bom. Gente, Não, obrigadão. É porque eu não tinha dinheiro pra bancar o cachê do convidado. que cobra Ele falou caro. que só veio se tivesse buffet também. Por isso que ele veio no de Ricardo. Cheio de exigência, pediu toalhas brancas no Foi. Não, ele queria a bandeira do Fluminense. Aí pode. Pode, né? uma grande amiga em comum, na verdade um casal de amigos. Lena e Juarez. Tá louco, Manda um gente. abraço pra eles. Vai falar que Everaldo mandou um abraço. Gente da melhor qualidade, são nossos patrocinadores aí do programa, nossos apoiadores culturais. Gente, valeu, bom querido. final de programa. Forte abraço. Então, voltando aqui àquela parte, eu acho que qualquer pessoa de qualquer nicho da sociedade ele tem que estar inserido no meio político, né? Mas tem gente que acha não se deve misturar política com religião. Para um pouquinho. O cristão, até como autopreservação dos seus valores cristãos, ele tem que estar no meio político, amigo, né? Porque senão quem vai governar são pessoas que destoam desses valores. Eu acho que todo cidadão, eu vou falar aquela frase, né, a velha máxima aí do Confúcio, que é quando os bons, o destino dos bons que não entram para a política é ser governado pelos maus. Ser governado por quem quer ser na política, né, filho? Exato. Se você tem caráter, se você tem valores, e se você acha que quem está lá não tem, e você fala assim, não, mas a política não é pra mim, então você está dizendo justamente que você tem que ser governado por eles, por pessoas que têm esse perfil. Uma grande referência, né, que a gente pode fazer agora nos dias de hoje, com relação a religião não deve se meter com a política, né? Por exemplo, hoje a gente tem dentro do SUS o próprio Candomblé é um braço do SUS, segundo o desejo do governo do Não PT. sabia. SUS salva vidas. E é um fato, não é? E hoje realmente. Mas qual é a ligação do Candomblé com o SUS? Segundo o que foi informado, que o Candomblé ela tem um suporte para as pessoas que querem de alguma forma. Tem alguma coisa com relação à saúde, algumas questões nesse sentido. Que seria, vamos supor, que é reabilitação, por exemplo.
a pessoa procura o candomblé porque o candomblé vai te ajudar a se libertar do vício, talvez. Eu não quero saber disso, não. Não sei. Vamos lá, como. cada um acredita. Mas, quer dizer... Cada um crê no que quer, mas se o Bolsonaro colocasse a Igreja Batista para poder ser... Dizem que se Macumba funcionasse, o Campeonato Baiano terminava empatado. Era. Porque, vamos supor, se o Bolsonaro coloca a Igreja Batista de Lagoinha, que foi um André Valadão. dos apoiadores, o André Valadão, coloca a Igreja Batista como um braço do SUS. Será que estaria como agora? Jesus Cristo. Não, mas se isso for verdade, bate até com um princípio até da República, que é a questão da... Que é o Estado laico. Do Estado laico, né? O Estado é laico até se você tirar Jesus. Isso aí é laico até tirar Jesus. Exatamente. Tirou o cristianismo. Você vê que hoje a homofobia é considerado crime de racismo. Eu nem sabia que eles pertenciam a uma raça. É uma raça. Que o LGBT... É uma raça eu nem sabia que isso aí é pertencente a uma raça, né? É uma questão porque existe, racial, né? Existe... que raça é essa? Porque... E que em verdade... Porque na verdade a homossexualidade já desvia até o assunto. É na verdade uma questão comportamental. É uma questão de comportamento. É uma opção de cada um. Vamos supor, eu não escolhi... Vamos botar aí por raças, nascer branco. Ou ser branco. Ou me entender como branco. Então, quer dizer, se a pessoa ela se entende e tal, ela não é raça. É uma escolha, uma opção, uma orientação, uma questão de saúde. Até porque ninguém nasce assim, você se torna isso aí, né? Você se identifica. Ele mesmo fala isso, né? Se você... não há cura para que não é doença. E se fosse uma coisa diagnosticável, acho que quando a criança nasce, o médico teria condições de falar assim: mãe, seu filho nasceu gay. Então, quer dizer, quem tem TDAH é uma raça? Porque são outras referências. Cristão é uma raça? Eu sou da raça batista, eu sou... Enfim, mas vamos voltar para o nosso centro aí do 7 de setembro. Gente, falamos bastante sobre a República, nós estamos caminhando para lá. Agora, coloca aí pra gente dar uma pincelada aí, a imagem do que o Dias Toffoli fez, ministro do STF, já que você falou que eles brigam tanto com a República. O STF, ele só briga com a República quando a torneira tá fechada, né? Porque quando a torneira tá aberta, quando o governo é de esquerda, a pacificação... Agora foi um erro ter prendido o Lula, pra você ter ideia. Coloca... Não foi? Não, é isso não. A imagem de Dias Toffoli. Porque... Gilmar Mendes, Dino no STF. Inclusive, Dino tá sendo cotado para ser o próximo do STF. Coloca aí. Lê essa aí, ó, Papão. Oi, ministro do STF anulou provas de acordo de leniência contra a Odebrecht, obtidos em 2017, e afirmou que investigações foram armação contra o PT, contra o Lula, né, do PT. Gente, você tá entendendo o que tá acontecendo no país? Você tá conseguindo entender? Você tá sacando? Você não consegue confiar nas instituições, né? Cara, eles anularam todas as condenações da Lava Jato, gente. Eles não descondenaram só o Lula pro Lula concorrer e colocaram ele sentado lá. Você acha que isso vai demorar quanto para chegar no colo do Sérgio Moro? Amigo, eles agora anularam todos os processos, toda aquela situação da Odebrecht, do Marcelo Odebrecht, e disseram que foi uma armação. Eu só pergunto a você que tem só 2 neurônios, que é de esquerda e só tem 2 neurônios. Se foi armação, da onde eles tiraram aqueles bilhões que foram devolvidos? Quem devolve o que não é verdade? Como que eu vou devolver um sítio em Atibaia, por exemplo, uma casa... Não, foram mais de... outras coisas. E mala de dinheiro encontrada... Agora voltou a ter mala de dinheiro, você viu? Essa semana agora voltou a ter mala na casa da irmã de um prefeito, alguma dinheiro coisa. Na cueca. Mas quem é que... Foram bilhões de dinheiro devolvido na delação premiada. Da onde veio esse dinheiro? Se eles devolveram o fruto do furto, do roubo, da corrupção, como que agora o pessoal... Então a delação do JBS é caixinha de som, do frigorífico, então foi mentira dele? Do Palocci? É porque eu tava preso para poder ter a delação, para ele poder sair.
da JBL, um dos irmãos, cara, esqueci agora, tem um sobrenome. Enfim. JBS. Eu confundo esse troço. Acabou falando de um copo Stanley aqui. Mas os merchan, o JBS, na verdade, ele para poder não ficar preso, ele, né, entregou o esquema. Teve o Aldebrecht também que entregou o esquema. Então eles mentiram. O Vacari Neto, eles mentiram, então. O Palocci. Eu vejo com uma que o Lula fala, profunda, eu não respeito delatores. Eu não respeito delatores, companheiro. O Palocci é um traidor. Eu vejo da seguinte maneira, né? É um total descrédito das instituições, porque não é só as provas. A instituição Polícia Federal investigou, a Corporação Polícia Civil investigou, vários juízes condenaram, né? E agora vem o STF, uma outra instituição, e fala que não. Como é que fica toda a fase anterior à investigação que levou à situação onde chegou? Joga uma briga de instituições joga tudo no descrédito. Então quer dizer que o Ministério Público Federal é mentiroso? Só pra lembrar. Que a Polícia Civil e a Polícia Federal é mentirosa? Botaram os caras na cadeira de força lá e fizeram eles delatarem, inventar uma história sobre o Lula? Só aproveitando o gancho, a Polícia Civil, partindo do Rio de Janeiro, foi uma criação da própria, que era a Guarda da Guanabara, que também é da monarquia. A polícia militar. Militar. A civil se não me engano, era Vargas. Porque a civil, salvo o melhor juízo, ela foi em 1808, com a chegada da família real. Foi feita ali pra que foi a Guarda da Guanabara, na época não era essa. E quer dizer, tá aí até hoje, funciona. É uma instituição bicentenária. Coisa que não, bicentenária. Fez 200 agora em 2008. E no ano seguinte foi a Polícia Militar. Mas é questão da instituição. O STF é uma instituição. E as outras que fizeram todo aquele processo? Será que todo mundo mentiu naquilo? Agora, sobre o 7 de setembro, né, você falou que historicamente não deveria ser uma data nem monárquica nem republicana. Não, é monárquica. Não, monárquica. Não deveria ser uma data republicana. Mas o que acontece é que hoje, principalmente no governo Bolsonaro, o que foi resgatado em grande parte da população brasileira é o sentimento de patriotismo. Essa questão de unidade. Porque a gente parou de se dividir, de falar assim, não, você é LGBT e você é negro e eu sou... parou com esse negócio de jogar homem contra mulher, branco contra negro, pobre contra rico, e falamos assim, peraí, somos todos brasileiros. E esse sentimento de pertencimento à pátria, ele foi resgatado, o orgulho de ser patriota, muito nesses últimos 4 anos. Hoje, o governo de esquerda, que sempre tentou dizimar esse sentimento da população, parece que já não quer mais brigar contra ele e quer captar esse sentimento para si, convocando inclusive as pessoas para ir às ruas. Só que todo patriota, por natureza, ele é conservador. E o que é ser conservador? Ele conserva os valores morais que são perenes na sociedade, que são bons para a sociedade. O patriota verdadeiro, ele nunca vai apoiar as Forças Armadas, ciente de que o balizador da pátria é a ponta do fuzil. Se ele vê um judiciário corrupto soltando pessoas que foram condenadas com provas, e eles cruzam os braços. A população não vai aplaudir vocês, amigos. A população não vai aplaudir, como o pessoal está falando, o exército melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. O exército melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro. Agora é o nosso fica em casa, agora é o nosso luto. E nunca foi tão fácil dar um recado para vocês, porque das outras vezes para dar recado eu tive que ir em Brasília, eu tive que ir em Copacabana, eu fui a São Paulo, eu fui na Paulista, eu fui em Copacabana, eu fui em todos os lugares, nos outros 7 de setembro, nos 1º de maio, tá tudo registrado nas minhas redes sociais. E dessa vez não. Dessa vez eu vou ficar em casa com a minha família. Vai no C-Pop amanhã não? Jamais. Eu vou ficar em casa. E o recado que eu dou para todos vocês: fica em casa. Agora é o nosso fica em casa. Tem até uma imagem aí que o operador vai colocar. Sabe por quê? Porque, me desculpe, os soldados que até têm um sentimento nobre e que estarão lá desfilando amanhã. Não é contra você, é contra o alto escalão ao qual vocês representam. É contra a instituição que deixou a população, que virou as costas para a população.
Coloca a tela cheia. Vai lá, papai. Difícil falar depois dessa. Porque de verdade a gente primou muito, principalmente pelas cores, que são as mesmas da bandeira da monarquia. Salvo o melhor juízo, se a gente pegar a bandeira da monarquia, na verdade, o verde, que representa a floresta, né? Isso aí é história completamente diferente. Sim, sim. O ouro, do amarelo, enfim. Mas a gente realmente teve um sentimento de fazer parte de um país, ter aquele patriotismo que o americano tem de realmente ter uma bandeira na frente da casa, de honrar. Não, e os esquerdistas que eu, antes queimavam bandeira do Brasil, sapatear. Tem uma artista aí, Bebel, cantora, que pisoteou a bandeira do Brasil. Isso. Porque achava que era a bandeira do Brasil. Eu tô pisando no bolsonarista, tô pisando no direito. Não é isso, cara. Agora não. Agora não. Agora eles querem ganhar pra si aquilo que só pertence a gente. Eles querem, com mais uma mentira, convencer você que tá em casa aí, que tá meio confuso sobre o que fazer amanhã, a ir lá para que eles possam olhar para a quantidade de pessoas e falar que aquilo lá são pessoas que apoiam eles. E nós não estamos aqui para apoiar eles. Nós não vamos sair de casa amanhã. Então compartilha isso. Se você achar qualquer imagem, né, conscientizando as pessoas para ficar em casa, fique em casa. O Flávio Bolsonaro deu uma sugestão que seria para amanhã todo mundo ir doar sangue. Me desculpa, Flávio. O meu sangue eu já dei por vocês, por tudo que fiz. Mas amanhã não é dia de doar sangue, não. Amanhã eu vou ficar em casa. Eu sou doador de sangue. Eu vou em qualquer outro dia da semana. Mas nem essa orientação sua eu também irei seguir. Porque amanhã é o dia de a gente deixar as ruas desertas e vazias. Vamos lá, ó. Bom, essa questão da... é complicado, né? Porque em país nenhum no mundo é o exército que toma a frente das coisas, porque a questão da Constituição, da ordem constitucional, das instituições, as constituições inteligentes e duradouras, elas preveem momentos de crise, momentos em que o judiciário ele pode se sobrepor ao executivo, ao parlamento. Na verdade, todas as outras constituições, desde 1891, que foi a data da primeira Constituição Republicana, até hoje, mais de 6 constituições foram rasgadas. Por quê? Por causa de atritos institucionais, principalmente. Então, o que acontece? Quem começou a República foi quem? Foi o Exército que deu golpe. Vergonhosamente naquela altura. O povo não participou, então o Exército agiu sozinho. Foi uma corporação com um grupo de intelectuais e fazendeiros que fez aquilo. O que o Exército fez? Fez várias constituições, quer dizer, ajudou a fazer a primeira Constituição, deu condições para isso, em 1891. Provocou algumas ditaduras no país, tá? Principalmente a primeira, que foi em 1879 a 1894. Onde jornais foram fechados. Vou te trazer um dia pra cá, a gente tem que ter um programa só pra isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Porque pra mim o Brasil teve um período militar. E as pessoas quando chamam, mas o Brasil teve um período militar. Aí eu vou ter que chamar você no outro dia, a gente só tem mais 7 minutos. Porque... será que a gente teve uma ditadura nos moldes da ditadura realmente que as pessoas entendem como ditadura? Porque quando você vê a ditadura, a chamada ditadura do proletariado, você vê a desgraça que acontece em todos os países que seguem esse regime comunista. Agora, para ter uma ditadura tem que ter um ditador. Sim, quem foi o ditador aqui no Brasil? Eu não tô falando da ditadura, não tô entrando no assunto de 64, que é onde todo mundo discute. Tô falando da primeira, que foi a primeira republicana. Que eles tiraram o imperador, o Brasil virou uma república ditatorial. 1889. Entendeu? E ali o que acontece? Dali pra frente, várias constituições foram feitas e nenhuma delas previa algum tipo de peso ou sobrepeso para acalmar as instituições. As instituições brigavam direto. Inclusive o Brasil tinha uma quarta instituição, que era o clube militar. Os presidentes da República tinham que abaixar a cabeça pro presidente do clube militar, porque ele poderia fazer um golpe a qualquer momento, né? Arthur Bernard, vários deles tiveram que governar com estado de sítio. Entendeu? A República teve vários estados de sítio que caçou os nossos direitos. Mas eu quero dizer isso. Quando a República não dá certo, o povo pede o Exército. O Exército vai lá, dá o golpe, faz tudo, mas entrega tudo do mesmo jeito. Aí daqui a uns 10, 20 anos começa uma outra crise. Sempre assim, o Exército é o pedreiro da República. Ele começa e ele reforma, depois ele sai e entrega do mesmo jeito. É isso que fica para reflexão. Mas nos dias de hoje eu posso dizer que o pedreiro foi aquele pedreiro bêbado que falta o serviço, né?
Foi lá só comprar o derby dele. É que ele pegou bêbado. Sexta-feira receber e vai embora. E chega, trabalha só até a hora do almoço e vai embora. Inclusive. Tem mais alguma imagem pra gente rodar aí, ô Josião? Só pra comentar vamos lá. rapidinho, o nosso horário tá acabando, só tem mais 3 minutinhos. Aproveitando a deixa de uma próxima conversa com o Matheus, a gente falar sobre a importância, né, do Arthur Bernardes, que era oposição ao Nilo Peçanha. E Isso. hoje tem uma avenida muito maior em Campos do que o próprio Nilo Peçanha. Que era o campista. O Nilo Peçanha virou uma passarela, na verdade. Virou uma Inversão vila, de valores, né? praticamente próximo ao nosso Arthur Bernardes. Nós sei, nós já falamos, então Era acabou, só oposição. ter o último vídeo que nós vamos passar no final. Coisas que... Uma curiosidade é que a gente falou tanto de Princesa Isabel. Você deve saber, né? Não sei se todos sabem. Você sabe como que foi feita a coxinha, que é um salgado genuinamente campista? Você sabe, né? Sim, tem uma questão de os príncipes imperiais gostarem muito da galinha, não tinha, e fizeram uma improvisação lá, a cozinheira fez. Na realidade, o filho da Princesa Isabel parece que tinha um problema mental. Um deles. Atribuído à síndrome de Mas Down. não era da Isabel, não, era o da Leopoldina, que era irmã da Isabel, que se casou e saiu fora do país, acho que foi morar na Alemanha, né? Ela não ficou no Brasil, mas o neto do imperador tinha um problema psíquico, né? Não era síndrome de Down, gostava não. Não sei se era um autismo. Podia ser o TDAH de hoje. E disseram, na época não se sabiam identificar, e disseram que o menino só comia a coxa do frango. A coxa não comia Isso. outra coisa que não fosse a coxa do frango. Quando uma das não sei se na época ainda era escrava, ou das empregadas da Casa Grande, do Império lá, pegou uma massa, fez no formato de uma coxa para enganar o menino, e essa iguaria caiu no gosto do Tinha o ossinho nobreza. ainda, né, pra atravessar, pra ele ficar bem parecido mesmo. pra ficar parecido. Curiosidades da culinária brasileira. Uma hora a gente chega até o chuvisco. Isso. Mas qualquer hora a gente vai chegar no Vamos chuvisco, chegar no na chuvisco. paçoca, pé de Agora, moleque, Campos é uma terra de realmente grandes personalidades históricas, né? Benta Pereira. Saldanha da Gama. Exatamente. E o mais lamentável é que o campista desconhece a própria história, em grande parte. Porque os nossos próprios governantes, eles estão muito mais focados em ensinar para a população sobre os personagens atuais que não tem brilho e nem glória nenhuma, fazendo coisas absurdas como do tipo dar nome a uma ponte a alguém que está vivo, né? E depois, para quem não sabe, o nome da ponte é Leonel Brizola, mas eles fizeram eles fizeram uma lavagem, um truque com você, que fez todo mundo pensar que o nome da ponte é Rosinha. Eu achava que era Xana Carla. Poderia. Seria até mais interessante. Poderia até ser. Mas para isso ela teria que ter morrido, porque só pode se dar. Mas eles fizeram uma estátua em São Fidélis, que era o casal namorando na praça, que eles nunca namoraram. Na verdade, eles sempre namoraram em Campos. Em São Fidélis fizeram isso pra eles? Fizeram. Só que o governo na época mandou tirar. Gente, que absurdo. Acho que era em bronze, né? Era alguma coisa assim bem... Eu acho que E essas com dinheiro questões de memória, a sociedade poderia, não falo assim, a gente fica às vezes só esperando do alto a prefeitura fazer uma coisa. Não, a gente pode se unir, por exemplo, num museu, levar bandeira, levar crianças, levar alguns historiadores para poder falar sobre as memórias de campo. Vamos se organizar para isso? Vamos esperar da prefeitura, né? Eu acho que a sociedade civil tinha que ser mais ativa e mobilizada. Nem tudo é prefeitura, né? Eles têm os poderes, Vamos usar as têm o ferramentas dinheiro, que mas... temos, a internet, o seu conhecimento, né? A minha boa vontade e a sua careca. Claro. eu sou Pronto. a mente brilhante, né? Eu tô aqui na frente do refletor. Gente, o programa está chegando ao final. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais para Pauá. Eu tenho muito a agradecer, principalmente ao Matheus, a você, por ter aberto essa porta. Mas hoje, eu gostei muito de vocês aqui, eu quero mais vezes. Eu acho que é um momento assim, da gente poder Ó, não é conversar. à toa que o pessoal aí do Júlio Lopes, Goitacast, Ricardo Lopes. que o Ricardo Ricardo Lopes Lopes. aí não deixa você sair do programa dos caras. Ricardo, quero saber desse buffet aí que você Ó, tem. Que fica tá- aí tá ligado comentado, no Goitacast, que já tá chegando com pressão pra cima de vocês aí, hein? Chupa. Chupa! Mas fala aí. Então, e agradecer, principalmente na véspera de um feriado, que a gente trazer a verdade sobre um fato que eu acho que não tem o que a República comemorar sobre uma conquista que é da monarquia. Quem tem que realmente comemorar uma independência seria a Os monarquia. príncipes com a sociedade, com os Sim. militares, né? Mas nesse 7 de setembro especificamente, Só nem, que- nem o pessoal que apoia o ciclo monárquico
o círculo monárquico, tem motivo também para comemorar. O momento é de estar enlutado, gente. E de fato, É assim que eu o me sinto. ciclo monárquico ele só pôde comemorar até o 7 de setembro de 1879. Que a partir do momento que você toma o poder, é a mesma coisa que você querer comemorar o aniversário de casamento, do primeiro casamento da ex-esposa. É boa comparação. Vamos supor, fui casado Faz duas isso vezes. não, pessoal, vai dar vamos ruim. comemorar o dia do primeiro casamento da minha da ex. esposa. Da Dia minha da ex. ex-esposa. Não é. Meu Não amigo, suas existe isso. considerações finais aí. Então, eu agradeço o convite do Anderson, Papauá também. É sempre um prazer poder estar com vocês, falando, contribuindo, né, sobre história, dando pequenas lembranças do que aconteceu. Falamos um pouquinho da política atual. Precisar de mim, eu tô aí, à disposição. Eu agradeço muito o convite. Daqui a pouco tem um Goitacast com o Ricardão. Todo mês tem história nítida. Eu vou no programa dele uma vez por mês. Já tem Pra poder dar remédio de Alzheimer, né, pra população poder lembrar dos personagens, das obrigado histórias. pela presença. Compartilhe você que chegou agora. Tem um videozinho de 15 segundos só pra vocês assistirem. Hashtag Fique em Casa. Até a próxima quarta-feira e fui. galera. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fica em casa.